crianças, vamos continuar então? Nós vamos agora para a história, vamos ver um pouquinho mais da história do nosso Brasil, né? Quando parou ali de ser o reinado, começou então a nova república, as reformas que começaram a ter no Rio de Janeiro. Nós vamos agora fazer o nosso capítulo 7, tá bom? Ó, capítulo 7, página 262. O Brasil se moderniza. Então, o Brasil, depois que começou a ter agora a República, ele começou a precisar de mudanças, né? Então, o governo começou a fazer mudanças ali no Rio de Janeiro, que nós vimos já na matéria que nós já fizemos prova, né? As mudanças que houve no Rio de Janeiro. E agora, nas primeiras década de 20, o Brasil passou por períodos de modernização, novas tecnologias, o surgimento da eletricidade, tá? A eletricidade, então, no país, né? Muitas coisas que mudaram agora. Surgiu daí telefones, a modernização na questão de terem mais lazer para as famílias, né? Cinema, todas essas coisas com a chegada da eletricidade mudou mais ainda, né? Então, é isso que nós vamos ver, ó. A prof vai ler aqui agora esse amarelinho, vamos ouvir? Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. Então, o Brasil começou a se modernizar, começou a ter mais coisas modernas, indústrias começaram a vir de fora e começou a aumentar bastante no Brasil. E aí, então, os trabalhadores começaram, então, a trabalhar naquelas indústrias, mas, ao mesmo tempo, ver que estavam tendo problemas, então eles começaram a lutar pelos direitos deles, tá? É tudo isso que nós vamos ver no capítulo 8. Vamos, então, iniciar o assunto agora. 262 e 263 para iniciarmos, tá? O Brasil se moderniza. 264, olha, um novo século, tá? Então, vamos ver ali, gente, muitas mudanças, a prof até já sublinhou aqui, eu já vou explicar para vocês o porquê, e nós vamos ver ali, olha, nós temos aqui, olha, um gráfico, já inicia com um gráfico do aumento das indústrias em São Paulo, tá? Em São Paulo. Nós vemos ali, olha, 1907, olha, 300 e poucas só, tá? Depois nós temos em 1920, já aumentou mais, tá? Depois, em 1929, mais ainda. Então, quer dizer, não é nem triplicou, foi muito mais. E aqui do lado, nós temos a quantidade de operários que começaram a trabalhar nessas indústrias, olha. Um pouquinho, um pouco, e, nossa, aumentou bastante. Então, conforme esses operários começaram a trabalhar nessas indústrias, eles começaram a ser, assim, maltratados, eram exigências muito complicadas que tinham com eles. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, eles começaram a exigir os direitos deles, porque eles viam que estavam sendo maltratados e não estavam tendo os direitos de um trabalhador que precisava ter, né? Então, por enquanto, nós não vamos ver quais os problemas que eles passavam dentro dessas indústrias. Vai ser a próxima matéria. Vamos ver agora o início, então, dessa industrialização, desse novo século, né? Então, a prof vai ler aqui, olha, eu quero que vocês sublinhem, tá? Até aqui, onde está escrito, vamos ver, instalada, tá? A tia vai ler ali, depois a gente já vê novamente. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento das indústrias, né, que foi o que a tia falou, o crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foram instaladas. Então, região sudeste do Brasil, onde está São Paulo, tá? Por isso que São Paulo é sempre lotado, sempre cheio, porque quando começou esse novo século no Brasil,
foi o local onde foi instalada essas indústrias. Então tinha muito trabalho. As indústrias precisavam de mão de obra, precisavam de pessoas trabalhando como funcionários nessas novas indústrias. Então o pessoal de todas as regiões do Brasil começaram a vir, né, para essa região sudeste, que era ali bem dizer São Paulo, para trabalhar nessas indústrias, porque era trabalho que o pessoal precisava. E eles acabaram saindo desses lugares que não tinha trabalho e vindo para onde tinha essas novas indústrias, tá? Então vamos sublinhar ali, olha. Desde ali, olha, na passagem desses séculos, tá? 1, 2, 3, 4 e o pedacinho da quinta linha, ok? Sublinhem lá. A prof vai continuar lendo, vamos lá? Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. Então, os meios de transportes, antigamente, eles usavam o bondinho, né? O bondinho, ele foi melhorando, né, quando chegou a eletricidade. Antes era utilizado outros meios de transporte, agora com o bondinho facilitou um pouco mais, né? Nós temos ainda lá em São Paulo, porque o bondinho veio com a eletricidade, né? Ele tinha cabos lá em cima e eram guiados por fios que eram ligados em todas as ruas para os bondinhos poderem circular. E hoje em dia, em São Paulo, a prof já andou também, não de bondinho, né? Porque o bondinho é bem mais atrás, mas já andei de ônibus elétrico. E ainda tem em alguns lugares em São Paulo, lugares assim mais históricos, né? No Parque Dom Pedro, coisa assim. Tem ônibus elétricos, né? Então, eles não circulam sempre com a eletricidade, mas de vez em quando eles utilizam. Eles têm uns ganchos em cima do ônibus, né? Que ligam lá em alguns fios lá na rua. E então eles andam, não podem sair muito da rota deles, né? Porque depende daquele gancho estar ligado lá em cima. Então foram inovações que foram tendo nesse novo século, principalmente na cidade de São Paulo, né? Porque teve essas novas indústrias, vindo pessoas de fora trabalhar ali nessas indústrias e aumentando muito a população. Então, veio melhoramentos em meio de transporte, de comunicação, que daí surgiu, então, com a eletricidade, surgiu esses meios de transportes melhores, surgiu o telefone, né? Não esse celular, não existia ainda, telefone normal, lá na tomada e tudo. E as formas de lazer melhor, que era, na maioria das vezes naquela época, era o cinema, né? Que com a eletricidade se tornou possível, né? Então, vamos ler aqui embaixo, ó. No final, vocês sublinham, então, 1, 2 linhas e meia, tá? A prof vai ler ali, olha. Com a chegada da eletricidade, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal. Então, os bondinhos antes eram puxados por animais, né? Então, tração animal por bondes agora elétricos. E dos lampiões, que tinha a iluminação da cidade, era por lampiões, gente. Olha só que coisa mais doida, né? Era muito lindo. Eram assim, como se fossem postes baixinhos, e no final do poste tinha que abrir uma caixinha de vidro, abria, e no final do dia, quando começava a escurecer, tinha a pessoa encarregada que passava, então, de postinhos em postinhos, ligando aqueles lampiões para que a cidade começasse a se iluminar, porque a noite estava chegando, né? Então, com a chegada da eletricidade, os lampiões já foram eliminados, não precisavam mais. Agora veio então as lâmpadas elétricas, né? Que essas que nós temos quase parecidas com essas que nós temos agora nas ruas, né? Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Começou então o uso dos automóveis. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer, tá? Então, o cinema agora foi possível, né? Então, sublinhe, gente, o que a prof falou ali e aqui no final dessa página 264. 265, continuando então com a nossa matéria, ok? Os automóveis, então, eram diferentes, claro, do passado, né? Então, olhem na foto ali, eram automóveis que nós aqui em Curitiba até vemos, né, nesses locais que tem exposição de automóveis antigos, né? Então, começou a circular aí os automóveis, né, em 1910, por aí. E aí nós temos o modernismo. O modernismo é
uma influência, né, que transformou muito o pessoal nesse novo século aqui. É um movimento, né, chamado de modernismo, que teve o auge, então, na década de 1920, e buscava, então, mudar a forma artística do pessoal, trazer coisas novas, né, expressões novas para os artistas e ideias novas, então. Tá bom? Então, aqui eu quero que vocês leiam, tá? Não dá tempo da prof ler tudo, mas leiam para vocês saberem sobre esse assunto, modernismo, tá? E na página 266, nós vamos então para as atividades, tá bom? É apenas uma atividade ali. Nós vamos ver o quê? Olha, escreva um texto comentando cada uma das fotos. Nós vemos ali as mudanças, gente, as mudanças na questão do cinema, que é o que retrata a primeira foto. Vocês podem voltar lá no texto, olhar direitinho, ler e ver as mudanças que podem ter ocorrido ou pesquisar, tá? Na internet, a mudança que ocorreu nessa época, mais ou menos. E nós vemos ali também, olha, o bonde, né? O bonde que era antes tração animal, os animais que puxavam, agora se tornou o quê? Um bondinho elétrico, tá? Ele tinha os trilhos, tá? Que era, embaixo era aquelas rodas de trem, e em cima era ligado a cabos de eletricidade ali para que ele pudesse circular pela cidade, tá? Eles eram abertos dos lados, eles quase que não paravam, eles só diminuíam a velocidade, as pessoas entravam e depois diminuía a velocidade para as pessoas descerem, tá? Então essas foram algumas das mudanças, e aqui pede para que vocês comentem sobre essas fotos. Então comentem as mudanças que houve ali com relação ao cinema no século XX, né, 1900 e pouco, e também as mudanças que teve ali na cidade de São Paulo com relação aos bondinhos, tá bom? Então, vamos ver aqui. Pesquisem, tá? Pesquisem na internet aí que vocês vão ter muito mais assunto para escrever ali do que apenas pesquisar no livro. Ó, página 262, 263, para iniciarmos o capítulo, tá? Depois, matéria 264 e 265, não esquecendo de sublinhar onde a prof pediu ali. E exercícios na 166. Não esquecendo de pesquisar, tá? Que vocês terão muito mais conteúdo para escrever ali, ok? Essas são nossas atividades, então, de história de hoje. Iniciando aí um novo assunto, um novo século, com mudanças, com muitas mudanças, mudanças boas, mudanças que até hoje nós vemos que foi bom mudarem lá atrás, porque nós utilizamos hoje, né, por exemplo, a eletricidade chegar no Brasil, e muitas outras que nós vamos ver mais pra frente aqui depois, tá bom? Beijo pra vocês, boas atividades, até mais!